Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos ver alguns exercícios sobre anéis. Vamos lá? Então, primeiro, considere um anel que tem como conjunto base os inteiros, mas as operações de adição e multiplicação são definidas de uma forma diferente. Olha aí, a soma de dois inteiros é definida como o a mais b mais 1 e o produto como a vezes b mais a mais b. Então já foi afirmado que isso é um anel e, em primeiro lugar, nós vamos encontrar o zero desse anel, ou seja, o elemento neutro da adição. O elemento neutro é aquele que preserva a adição, ou seja, a mais x igual a. Por definição, nós temos a mais x mais 1 igual a A. Cancelando a dos dois lados, a gente obtém x igual a menos 1. Então, menos 1 é o elemento neutro, é o zero desse anel. Encontrar o simétrico de um elemento A qualquer. O simétrico é aquele que, somado com A, o resultado é o elemento neutro da adição, ou seja, menos 1. Usando a definição, temos A mais x mais 1 igual a menos 1. Então, eliminando x em função de A, ficamos com x igual a menos 2 menos A. Então, o simétrico de um elemento A é menos 2 menos A. Mostre que esse anel é comutativo. Então, nós temos que mostrar que A vezes B é igual a B vezes A. Bom, por definição, A vezes B é A vezes B, né? Esse vezes agora tradicional lá, né? da multiplicação, mais A mais B. Ou seja, AB mais A mais B. E B vezes A é o BA mais B mais A, que é a mesma coisa que AB mais A mais B. Então, a multiplicação ela é comutativa. Esse anel possui identidade, ou seja, um elemento neutro da multiplicação, aquele que multiplicado por A dá A. Então, por definição, é AX mais A mais X, isso tem que dar A. A gente pode cancelar A dos dois lados, né? Toda vez que eu falar em cancelamento, eu estou querendo dizer que eu estou somando os dois lados pelo simétrico do elemento. Então, isso dá AX mais X igual a zero. Eu coloco o X em evidência, que na verdade, quando eu coloco em evidência, eu estou aplicando a propriedade distributiva da multiplicação ordinária. Então, isso dá A mais 1 vezes x igual a zero. Para que isso seja válido para qualquer x, perdão, para qualquer A, o x necessariamente é igual a zero. Tá? Então, zero é a identidade deste anel aí. Está bem? Agora vamos considerar um anel formado pelo produto cartesiano de z com z e com as operações de adição e multiplicação definidas como aí está desenhado, né? Como que a gente soma e como que a gente multiplica dois pares ordenados. Tá? A soma é primeira ordenada com primeira ordenada, segunda com segunda, né? Ou seja, abscissa com abscissa, ordenada com ordenada. E a multiplicação é abscissa com abscissa, e na segunda coordenada temos produto dos extremos mais produto dos meios. Estou chamando de extremos aqueles que estão localizados na primeira e na última lista, né? Pensando isso aqui como uma lista de 4 números. Tá? Primeira coisa, encontrar o zero desse anel, o elemento neutro, aquele que preserva a adição. Né? Quem é o xy que somado com AB dá AB? Usando a definição, eu somo abscissa com abscissa, ordenada com ordenada. Agora a gente iguala cada coordenada. AX igual a A, então x igual a zero. Analogamente, y igual a zero, então o elemento neutro da adição é 0, 0. Encontrar o simétrico de um elemento desse anel. Então, nós vamos encontrar um AB que somado com, perdão, dado um AB, encontrar um XY que somado do elemento neutro de adição, ou seja, 0, 0. Então, usando a definição, nós temos AX A mais X e B mais Y igual a 0, 0. Quando a gente iguala ordenada com ordenada, abscissa com abscissa, nós temos x igual a menos a, y igual a menos b, portanto, o simétrico de um AB é menos a menos b. Mostre que esse anel é comutativo. Então, vamos fazer a conta de AB vezes CD. Dá abscissa com abscissa, extremos mais meios. Né? Se eu trocar a ordem, abscissa com abscissa fica CA, extremos mais meios fica DA mais CB.
esses dois resultados são iguaizinhos, então a multiplicação é comutativa nesse anel. Esse anel possui identidade? Ou seja, existe um xy somado com, multiplicado por AB dá AB, usando a propriedade, AX é a primeira coordenada do resultado do produto aqui, a segunda é extremos mais meios, então fica y mais bx, e a gente iguala isso com AB. Então fica AX igual a A, daqui eu tiro que x igual a 1, AY mais BX igual a B. Como eu achei x igual a 1, eu substituo ele aqui, então vai ficar AY mais B igual a B, cancelo B dos dois lados, AY igual a 0, para que isso seja verdadeiro para todo A, o Y necessariamente igual a 0, então a identidade é o elemento de coordenadas 1, 0. Próximo exercício, nós vamos considerar um conjunto de 4 elementos. Vamos supor que ele com duas operações, multiplicação e adição, seja um anel. O A é o elemento neutro da adição, B da multiplicação. Vamos supor que B mais B é igual a A, C mais C é igual a A. E vamos construir a tabela para a operação adição. Bom, como A é elemento neutro, a gente vai repetir a primeira linha e a primeira coluna, né? Porque o A preserva todas as operações, né? A operação com todos os elementos. Agora nós vamos usar aqui B mais B igual a A, C mais C igual a A, completando aqui essa diagonal. E vou afirmar que nesse espaço tem que ser D. Por quê? Vamos voltar um pouquinho. Como aqui é C e aqui é A, então os elementos eles não vão repetir os espaços, só pode ser elementos distintos. Por quê? Porque se eu fizer uma operação com B e C e isso der uma coisa diferente, né, de B e D, ou seja, se der C, então se o C aparece duas vezes aqui, né, ou seja, tanto operando C com A, tanto quanto operando C com B, isso aqui der C, eu aplico a lei do cancelamento, né, porque quando eu somo um número com dois diferentes e o resultado permanece igual, esses dois diferentes na verdade não são diferentes, são iguais entre si, né? Somando, obtendo resultados iguais, a gente tem que, por cancelamento, nós somamos a mesma coisa. Então aqui não pode ser nem C nem A, ou é B ou é D. Eu estou afirmando que é D, porque se fosse B, então eu teria C mais B igual a B, e portanto C seria elemento neutro, ele estaria preservando a operação, mas o elemento neutro é o único da adição e ele é o A, então não pode ser B, então tem que ser D. Tá? Então, se aqui for D, nesse outro espaço também é D, porque a adição ela é comutativa em todo o anel, e portanto a gente completa, né, aqui a linha com B, que é o que está faltando. Analogamente eu vou completar aqui com B porque a operação é comutativa, certo? Aqui só pode ser C aqui também, porque a única coisa que está faltando nessa linha é o C, que também é a única coisa que falta nessa coluna, e portanto para completar a tabela o único elemento que falta aqui é o A. E aí nós completamos a tabela da adição. Agora vamos considerar um anel. Olha só que diferente esse aqui. Um anel em que tanto a primeira quanto a segunda operações são a mesma. Nessas condições, necessariamente o anel é formado por um único elemento, que é o elemento neutro dessa operação. Tá? Então vamos provar que se eu tenho um anel com duas operações e elas são iguais entre si, esse anel é constituído apenas pelo elemento neutro desta operação que eu estou chamando aqui de zero. Vamos provar então isso, ou seja, vou pegar um elemento qualquer e vou mostrar que ele necessariamente é o zero. Como que eu faço isso? Eu aplico, em primeiro lugar, a distributiva de uma operação em relação a ela mesma, né? Que só não tem operação diferente, né? Então, dá essa expressão. Observe que no lado direito, como o lado esquerdo aparece um fator que eu posso cancelar, né? Que significa somar com simétrico, né? Então eu cancelo tanto de um lado quanto do outro. Então eu tenho A igual a operado A, eu cancelo o A dos dois lados e aí eu tenho necessariamente que o A
é igual a zero. Então, é isso aí, pessoal.